Então, convidamos para o programa de hoje o Dr. João Orávio, que atua na área de cardiologia intervencionista na Santa Casa de São Carlos, Santa Casa de Matão e Hospital da Unimed de Araraquara. Então, eu vou chamá-lo daqui para diante de João. Tá senão ótimo, fica... é como deve ser. Professor aqui só tem um. Então, o que eu gostaria de enfocar nesse programa, como muitas coisas estão relacionadas, ou talvez até todas, com o sistema cardiovascular, o que eu gostaria de começar perguntando para você é o que efetivamente, se é que dá para ser uma resposta, vamos dizer, não muito longa, o que efetivamente interferiu essa pandemia de coronavírus, não só na vida, mas na pessoa propriamente dita, no sistema da pessoa. Bem, professor, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de poder estar aqui conversando com o senhor, os seus ouvintes mais uma vez. E o que eu entendo interessante é o momento que nós vamos abordar esse assunto. Hoje nós estamos em abril de 2023, estamos aí há mais de 2 anos, né, do início da pandemia, e falar de aspectos relacionados à pandemia durante o surto da pandemia, durante todo aquele frenesi, uma quantidade de informação caudalosa, sempre é uma situação em que, quando há muita informação se perde. E muita informação incontradita, muita informação, às vezes, de fonte não tão confiável, de forma que agora nós abordarmos essa situação relativa aos efeitos da pandemia na saúde cardiovascular, já um pouco mais distante do momento mais crítico da pandemia, eu entendo como sendo muito importante, né? Temos mais calma, mais tranquilidade, fora do estresse daquele momento mais agudo, né? E eu acredito que as informações podem ser absorvidas de uma maneira bem mais tranquila, né? Então, o que a pandemia pôde afetar dentro da saúde cardiovascular dos pacientes, é importante nós abordarmos 2 situações. Como foi o comportamento daqueles pacientes expostos à pandemia que já tinham doenças cardiovasculares? Isso é uma situação. E aqueles que desenvolveram doença cardiovascular ou descobriram uma doença vascular no decorrer da pandemia. E outros que foram afetados ou tiveram agravados o seu problema cardiovascular pré-existente dentro da pandemia por efeito direto da pandemia. Quer dizer, exemplificando cada uma das situações. Aqueles Dá pacientes, para separar isso, exatamente. essas... Então, aqueles pacientes que tinham já previamente conhecimento de uma doença cardiovascular, seja hipertensão, seja uma doença obstrutiva coronariana, uma doença obstrutiva cerebral e seus sucedâneos, essas pessoas acabaram tendo uma dificuldade de acesso ao atendimento médico. Muitos dos programas ambulatoriais foram suspensos por conta de evitar-se aglomeração e muitos desses pacientes acabaram tendo até um certo receio de procurar o serviço médico, se dirigiam ao hospital, se dirigiam a um pronto-socorro naquele curso mais temerário da pandemia, que parece que já passou e esperamos que assim continue. E obviamente que houve um represamento, né, dessas situações, e esses pacientes acabaram sofrendo muitas vezes um mal súbito em casa. O número de mortes domiciliares por doenças vasculares aumentaram nessa fase, né, justamente pelo receio de procurar o atendimento médico. O paciente acabava perecendo em casa. Então essa foi uma situação que, de certa forma, afetou os pacientes já portadores de doença cardiovascular. Num outro grupo, nós temos aquela situação em que a presença da infecção pelo
pelo coronavírus, ela desencadeou um processo inflamatório que agravou doenças cardiovasculares pré-existentes. Por exemplo, um paciente que sabidamente já tinha obstruções nas artérias coronárias, já tinha tido previamente um infarto, ou um AVC, ou já tinha submetido a uma cirurgia de revascularização, pôs uma ponte safena, ou foi submetido a um implante de stent. Esses pacientes, a presença da inflamação causada pelo coronavírus, ela acabou agudizando uma situação que, de certa forma, na ausência dessa infecção pelo vírus, estaria acomodada e estável, né? De forma que houve uma ação também da infecção pelo vírus no sentido de instabilizar uma doença já previamente existente. O que é AVC? AVC é um evento que ocorre no cérebro, que é secundário, em 80% das vezes, a uma obstrução com uma privação do fluxo sanguíneo em determinada região do cérebro, que nada mais é do que um infarto cerebral. E em 20% dos casos, mais ou menos, é devido a uma ruptura vascular. Já é uma outra situação em que há uma ruptura de normalmente uma má formação, que mais comum é um aneurisma, ele acaba se rompendo, inunda o cérebro de sangue, com consequências mais graves ou menos graves, dependendo da quantidade do sangramento que ocorre. Quer dizer, não necessariamente leva à morte. Depende da gravidade. Normalmente os AVCs, os hemorrágicos, quando há ruptura de artérias, eles costumam ter um desfecho mais grave. Mas nem todos levam à morte, mas assim, é uma doença que tem que se buscar muito prevenir a sua ocorrência, porque mesmo não levando à morte, ela tem um poder sequelante muito grande. Então inabilita o sujeito, às vezes, na sua vida produtiva ainda, né? E os pacientes mais maduros acabam tendo necessidade de serem cuidados e cuidadores, então as sequelas também são bastante temidas, não só o evento fatal. Nós sempre costumamos a olhar, vamos dizer, uma determinada doença, vai a um médico e o médico faz lá o tratamento. Mas isso que você acaba de abordar agora, que é o seguinte, as consequências da doença, não só consequências físicas, mas sociais, de dependência, isso a gente nunca pensa. Nunca é uma palavra ruim, a gente pensa, mas sempre você está focado... Eu acho que deveria pensar mais, né, professor? Talvez seja esse o ponto aí. Quer dizer, o infarto e a doença vascular cerebral, vamos colocar assim, os AVCs, elas podem ocorrer em fases produtivas. Às vezes de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, arrimo de família, muitas vezes, né? Às vezes com prole dependente, e que isso causa, trazendo um transtorno não só físico, obviamente, mas uma consequência social, né? Isso. Para todo o entorno, né? Desde as relações de trabalho, como familiares e socioeconômicas e tudo mais. Interessante. Bom. E um terceiro, professor, nós falamos então do efeito da pandemia, né, e do coronavírus nos pacientes que tinham doença cardiovascular pré-existente, naqueles que tinham e que deixaram de receber o atendimento porque se isolaram, de certa forma, o que era necessário, isolamento social teve comprovada inequivocamente a sua eficácia, né? Falamos daqueles pacientes que tiveram uma agudização ou uma piora da sua doença, motivado pela infecção do vírus, e também aquelas pessoas não previamente doentes do ponto de vista cardiovascular e que tiveram afecção no coração decorrente da presença do vírus, principalmente as miocardites, que é a inflamação do músculo cardíaco, mas também alterações na parede das artérias do coração, e que muitas vezes ocorreram inflamações nessa parede do tapete, vamos dizer, interno das artérias, e essas inflamações levaram à formação de coágulos e trombos oclusivos e obstruções com consequentes infartos, tanto no coração como também no cérebro. Quer dizer que então está comprovado que o vírus
que esse vírus, o coronavírus, realmente traz ou trouxe ou continua trazendo problemas, vamos dizer, no sistema. Aqui, focalizar mais o sistema cardiovascular. Sim, inequivocamente isso, professor. A gente, no começo, no início, isso levou até interpretações por parte de colegas bastante renomados, equivocados num primeiro momento, porque o senhor sabe que a ciência caminha devagar. Sim. A ciência não pode oferecer respostas súbitas. O que oferece isso é a paraciência, né? Então, a ciência tem e ela é mutante. O que hoje é uma verdade, uma certeza, pode amanhã não ser. E, obviamente, que na presença de uma doença nova, o aprendizado foi necessário. Talvez um aprendizado até mais rápido, né? Perfeito. E que, por nós termos tecnologias já acumuladas previamente, nós pudemos responder de uma maneira um pouco mais rápida do que respondemos a outras pandemias, epidemias e coisa do tipo em tempos anteriores, né? O importante numa situação como essa é que não é porque um expert dá uma opinião no início de uma situação que essa opinião é uma verdade absoluta. Seja uma verdade absoluta. Então ele foi um vírus que no primeiro momento ele foi entendido como um vírus respiratório. Era muito claro, né? Um vírus que provavelmente entrasse pelo sistema respiratório, causava perda do olfato, olha que interessante, daí chamar, né, a atenção da ação dele nos nervos olfatórios, né? Talvez pelos nervos olfatórios subisse para o encéfalo, e aí desse dor de cabeça, cefaleia, e que depois de um tempo descesse aos pulmões, acometesse os pulmões. Ora, estava claro que estava aí uma doença respiratória, uma gripe, né? Uma doença respiratória, dessas que a gente vê e que não vai causar maior consequência no primeiro momento. Passa o tempo e a gente começa a entender que o coronavírus era mais do que isso. O coronavírus se mostrou um agente sistêmico, com ações não só no sistema respiratório, mas também fora do sistema respiratório, no coração, no cérebro, em vários outros pontos, até em testículos. Há casos de infertilidade, com interrupção da produção de espermatozoides, alterações na ovulação das mulheres. Então, um vírus com um comportamento bastante distinto de tudo aquilo que estava acostumado a observar nas pandemias prévias. Então, é inequívoco mesmo que o vírus afeta, sim, de forma bastante democrática o nosso organismo. Você conhece alguma outra situação, não do corona, uma outra situação que tenha ocorrido, vamos dizer, uma pandemia dessa natureza? A minha pergunta é que, vou chamar de atacar, que ataque o corpo todo? Olha, normalmente qualquer vírus ele tem um efeito sistêmico. Ele predomina num determinado órgão ou sistema. Mas ele sempre vai ter um efeito sistêmico. Então, num quadro respiratório predominante de uma gripe, né, vamos pôr aí uma H1N1, né, a H1N1 causou uma pandemia pior do que a pandemia pelo Covid, que foi a pandemia da febre espanhola, da gripe espanhola, no começo do século, né, 1917, 1918. E também nessa situação havia um comprometimento sistêmico. Então, há várias doenças que sim, que têm um comportamento sistêmico, assim como o coronavírus, mas talvez que demonstre uma predileção maior por um determinado órgão, né? E no caso do Covid, a gente viu situações de agressão a diversos órgãos de uma maneira bastante, eu não digo inédita, mas incomum. Bom, de qualquer forma, você já respondeu uma questão que eu gostaria de colocar, que é o seguinte. Constatou-se que morria de 300 a 350 mil pessoas por infarto do miocárdio e após a pandemia houve um aumento.
Isso é uma situação assim, a doença cardiovascular, isso quando nós colocamos esses números, é importante que não são só infarto do miocárdio, são infarto do miocárdio, mas também os AVCs estão incluídos aí. Então vamos colocar assim, eventos cardiovasculares, tá? Que são tão importantes e tão graves quanto, às vezes até mais. Nós ainda não temos um número, porque nós estamos muito próximo do ocorrido. Eu acredito que o fechamento desses números aí, a gente vai ter ainda uns anos para poder conseguir comparar uma tendência a um aumento. Porque o que acontece, professor? Mesmo um aumento que ocorra nessa época, poderia ser um aumento por conta de situações populacionais que naturalmente ocorreria mesmo não tendo havido a pandemia. De forma que nós precisamos nos distanciar um pouco mais do fato do ocorrido para poder chegar a números mais exatos. Mas não há dúvida de que o aumento da mortalidade cardiovascular houve sim, e por esses aspectos que eu coloquei, do paciente às vezes não ter receio de procurar atendimento médico, evitar aglomerações e acabar perecendo no próprio domicílio, né? E pelo agravamento que o vírus acabou causando na doença pré-existente. Pelas suas explicações, fica claro a seguinte questão, que quando você trata, quer seja uma pandemia, quer seja uma doença, você não pode separar do meio social que está ocorrendo. Sem dúvida, é impossível, né, professor? Isso eu creio assim, quanto menor a população, mais fácil controlar qualquer tipo de pandemia. E quanto menor a população, pandemias não haveriam, né? Então as pandemias elas ocorrem, obviamente, por conta da aglomeração, né? Isso é um fenômeno social. É um fenômeno médico-social, de saúde, sanitário, sócio-sanitário, vamos chamar assim. Sim. Então, as aglomerações, o comportamento gregário do ser humano, né, de se juntar, de estar próximo, principalmente naqueles locais e épocas em que o frio ocorre, né, e que as pessoas acabam se aglomerando muito mais ainda, isso é o grande mola propulsora aí do surgimento das pandemias, como já tantas ocorreram, né, na história da humanidade. Bom, você também já começou a responder a seguinte coisa: como a vacina da Covid interfere em uma pessoa cardíaca? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque nós vivemos uma situação aí de contestação das vacinas. Eu não vou aqui entrar em partidarismo político, não é o caso, não nos cabe. Eu vou aqui, o meu partidarismo é científico. Eu tenho uma linha a seguir e as minhas opiniões não são opiniões pessoais angariadas de impressões. As minhas opiniões são as opiniões reunidas na busca das fontes e da sua experiência no dia a dia. E o nosso dia a dia, obviamente, mas sempre nos pautando por buscar referências, né, confiáveis, digamos assim. E saiu um trabalho interessante em que se comparou os efeitos da vacina nas pessoas relacionado ao que ocorreria nesses grupos. Então, quando começou o questionamento a respeito dessas vacinas que são compostas com a tecnologia do RNA mensageiro, as vacinas Pfizer, AstraZeneca, começou-se a imaginar a ocorrência maior de eventos trombóticos. Será que a vacina está causando infarto? Como houve uma vacinação bem expressiva da população, principalmente segunda dose, primeira dose, tudo que ocorresse, professor, após a vacina era culpa da vacina. Se o camarada tomasse uma vacina e tropeçasse na porta de casa, ele perdeu o equilíbrio por conta da vacina. Então, quando isso acontece, nós precisamos ter a ideia de causalidade. Ou seja, existe uma associação entre o galo cantar e o dia amanhecer. Mas não é o canto do galo que faz o dia amanhecer.
né? Então nós vamos pegar uns dias e pôr o galo e em outros dias nós vamos tirar o galo. E nós vamos ver que o dia amanhece mesmo o galo não cantando. Ou seja, eles estão associados, mas não há nenhuma causalidade. O galo não causa nada. Então é isso. Quando se compara os grupos que tomaram vacina e não tomaram vacina, o que se observa? Existiu algum grau de ocorrência de inflamação do músculo cardíaco, miocardite, naqueles indivíduos que tomaram a vacina. Porém, a imensa maioria dos casos benignos, casos principalmente em adolescentes e adultos jovens, e que não teve um impacto na mortalidade. Mas quando pegou-se aquele grupo que não tomou a vacina, para cada 1 milhão de pacientes vacinados, 6 mortes foram prevenidas, o que não aconteceu nos não vacinados, fora as internações de UTI, que foram cerca de centenas a menos. Então, o efeito benéfico da vacina é inconteste. Toda vacina pode causar o que se chama de reação vacinal. Mas as vacinas, todas elas desenvolvidas e que estão em uso e aprovadas, são seguras e indicadas na prevenção da infecção pelo Covid. Muito bem. E você vê isso daí no seu dia a dia, né? Sem dúvida. Eu vejo, nós, como acompanhamos pacientes, a área da cardiologia intervencionista, ela tende a ter um acompanhamento de pacientes com um grau de doença mais grave. É o paciente que já saiu do consultório do cardiologista clínico, já foi encaminhado por uma situação mais grave. E não é incomum nós perguntarmos aos pacientes, né, como é que está o seu esquema vacinal? Não tomei uma dose, não vou tomar mais. Houve a falta de uma campanha mais bem organizada, professor, no sentido das autoridades terem direcionado um pouco, de uma maneira um pouco mais objetiva a campanha de vacinação, principalmente num país que tem uma cultura vacinal única, que é o caso do Brasil, né? O Brasil sempre foi um país que ensina para o mundo o que é uma campanha de vacina, com milhares de salas de vacinação, com já uma logística de leve trás de vacinas estabelecida, de forma que isso tudo talvez não tenha sido aproveitado da melhor maneira. Bom, vamos agora para uma outra questão. Por que mesmo o paciente relatando os sintomas que indicam o início de um infarto, os profissionais que fazem a triagem dos atendimentos demora para encaminhar o paciente ao cardiologista? Eu entendo que essa pergunta aí seja relacionada a um primeiro atendimento, ou seja, um paciente que procura um pronto-socorro, um pronto atendimento com uma dor no peito, com falta de ar, algum sintoma sugestivo de que possa estar havendo o mais temido, que é um infarto, né? Ou uma angina que vai levar a um quadro de infarto. Isso sempre foi um problema por conta da falta de padronização e protocolos. Então hoje estão desenvolvidos protocolos em que segue-se checklists nesses atendimentos, que é justamente para evitar que o paciente seja dispensado sem que o especialista possa chegar ou ser encaminhado a um especialista para que o seu diagnóstico não seja perdido. O grande medo é que um paciente com um infarto ou na iminência de tal seja dispensado de um pronto atendimento e tenha o seu quadro não valorizado ou banalizado, como sendo de outra causa, né? Então hoje nós temos protocolos sistematizados no atendimento que vão desde tempos para a realização de determinados exames e até o apoio, às vezes, de telemedicina, com laudos de eletrocardiograma remotos, de forma a cercar de maneira bastante própria essas situações e não deixar que esse paciente com quadro mais grave escape. E isso envolve não apenas o médico,
Envolve desde do atendente, todo o corpo de enfermagem, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, eles estão todos envolvidos no sentido de que se houver o escape de uma situação como essa, no plantão seguinte vai haver uma enfermeira-chefe que vai checar e falar, olha, por que não foi feito isso, assim, assim. Então existe não só um protocolo pré-estabelecido, como também existe a fiscalização da execução desse protocolo. Excelente. Né? Excelente. Claro que isso pode não estar democratizado em todos os nossos municípios, mas é uma tendência a que isso seja, de certa forma, otimizado com o passar do tempo, sem dúvida nenhuma. Não, inclusive, o ministro da Saúde anterior, Dr. Marcelo Queiroga, que inclusive é colega nosso de especialidade, lançou uma portaria bastante interessante relacionada ao tratamento do infarto agudo do miocárdio, inclusive destinando recursos para tentar minimizar a mortalidade por infarto, que ainda é a maior entre todas as doenças cardiovasculares. Isso tudo, então, a tendência é que a qualidade desses atendimentos dos municípios tendem a melhorar com essas ações. Fico feliz. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, talvez você até estranhe. O que é a pressão sanguínea? Tá. Bom, a pressão sanguínea... E por que se mede a pressão? Isso, por quê? Vamos lá. Eu vou fazer uma analogia um pouco tosca para que a gente entenda o que é. E vou comparar com uma instalação hidráulica. Então nós temos um determinado prédio de 3 andares onde estão distribuídos todos os encanamentos. Só que ao contrário do prédio de 3 andares, que a caixa d'água fica lá em cima, a caixa d'água nossa fica no meio, no 2º andar. Então nós precisamos mandar água, sangue, tanto para o 3º andar como para o 1º, e esse sangue precisa voltar na caixa d'água. Então o que é que eu preciso? Bombear. O coração é essa bomba que vai bombear o sangue através de todo esse sistema de encanamentos, que são as artérias e veias, para que ele possa circular. Senão, nós dependeríamos apenas da gravidade e esse sangue não circularia. Não. Né? Tanto é que nós temos até essa situação. Quando nós deixamos de ser quadrúpedes e passamos a ser bípedes, nós desenvolvemos varizes e hemorroidas. Pelo fato da gravidade tender a manter o sangue nos membros inferiores, na parte inferior do corpo. Sim. É bem interessante. Se o coração exerce uma força de bomba e esse encanamento tem uma certa complacência, vai haver a circulação sem aumentar a pressão. Porém, se esse encanamento, essas artérias começam a ter endurecimento da sua parede, a mesma bomba faz com que não haja essa acomodação e essa pressão sobe. Não é porque o coração aumenta a força dele. A bomba continua funcionando do mesmo jeito. Só que a complacência do encanamento é que vai diminuindo. Então o encanamento, a cada bombeada, ele não acomoda. Ele perde a complacência. Ele deixa de ser um balão de aniversário que é facilmente expandido e passa a ser uma bola de futebol, em que isso expande muito pouco. Então a pressão dentro dela aumenta. Essa pressão mantida alta, ela vai acabar lesando o interior dessas artérias. Essa era a minha outra pergunta. Isso. Deposição de... Exatamente. Ela vai inflamar e vai haver deposição de placas gordurosas, de células do sangue, tipo os polimorfos nucleares, né? Monócitos, linfócitos, macrófagos, que vão chegar nessas regiões porque está entendendo que aquilo está inflamado. Então aquilo, por um processo inflamatório degenerativo, acaba desenvolvendo uma placa ateromatosa naquele ponto, e essa placa é a origem das obstruções.
A essa altura, a gente poderia, eu não vou fazê-lo, mas a gente poderia desviar a conversa para um outro aspecto, claro. que era alimentação e atividade física. Então, atividade física e alimentação já tem também demonstrado a sua eficácia, o seu benefício, né, naqueles pacientes. Tanto na prevenção, como no paciente já sabidamente cardiopata, o exercício físico e o controle de hábito alimentar é importante nisso. Então, aquela alimentação, e não tem muito mistério nisso. É aquela alimentação mais rica em legumes, em frutas e verduras, com algum carboidrato e com uma moderação na quantidade de gordura. Ao olhar o prato, quanto mais colorido, melhor. Do ponto de vista da alimentação. Do ponto de vista da atividade física, não só o relaxamento que o exercício faz, então no momento do exercício há um relaxamento dos vasos sanguíneos, isso tende a fazer cair um pouco a pressão arterial. A adaptação que o organismo começa a ter, o ganho de massa muscular, o próprio benefício cognitivo que a prática de exercício faz, que o relacionamento com outras pessoas, a busca por uma atitude mais saudável. Então, o exercício físico e o controle dos bons hábitos são determinantes aí da boa saúde cardiovascular. Excelente. Agora, o que você entende, ou o que a medicina entende, como pressão alta, normal, baixa? E gostaria que você falasse um pouquinho de cada uma. Sim. O paciente que está em cada uma dessa situação. Isso é uma coisa que vem mudando com o tempo. Houve um tempo em que o limite era 14,9. Quando eu me formei, era 140 milímetros de mercúrio de pressão máxima sistólica e 90 milímetros de mercúrio de pressão mínima diastólica. Isso hoje, 12/8 é o mínimo recomendável. Se é um paciente que tem muito fator de risco, olha, o paciente que é diabético, ele já fez cirurgia de ponte safena, ou ele já implantou stent, ou ele tem uma doença aterosclerótica conhecida, aí nós temos uma agressividade maior. Então, se eu puder deixar essa pressão em 11,5 por 7,5, melhor. Por que se chega a essa conclusão? Por que era 14,9 e agora 12,7? São convenções. Isso é feito através de estudos populacionais e observa-se a longevidade e o nível de complicações dos pacientes que tinham pressão 14/9 ou mais, com aqueles que tinham 13/8 ou mais. E observa-se que, quando se diminui o corte de 14/9 para 13/8, observa-se que naquela população, com esse nível menor, a mortalidade é menor e as complicações e incidência de doença cardiovascular é menor. Então, é convencionado de acordo com o comportamento populacional. Claro que, se nós tivermos um paciente idoso, né, uma senhorinha lá, idoso, já teve um AVC, eu não vou me arriscar a deixar uma paciente como essa com uma pressão 11,7. Porque ela pode ter uma hipotensão que vai prejudicar ainda mais o fluxo sanguíneo cerebral, que já é comprometido e que já tem áreas do cérebro sequeladas. Então, numa situação como essa, eu não vou ser tão rígido como eu seria com um paciente de 40 anos, diabético, que teve um evento cardiovascular, e que eu quero que ele não repita. Ele tem 40 anos apenas, então eu quero preservar a qualidade e a quantidade de vida. Então, nesse paciente, eu vou ser um pouco mais agressivo, no sentido de deixar a pressão dele abaixo de 13/8. Quer dizer,
não dá para responder assim, isso é pressão alta, aquilo é média, aquilo é pressão Não, baixa. existe classificação da hipertensão leve, moderada ou grave. Né? A hipertensão grave é quando está acima de 18/11. Nossa. Aí tem casos. A moderada nesse meio e normal abaixo de 12/7. É habitualmente o que as classificações determinam. Óbvio, professor, que muito mais significativo do que... Isso é importante para o médico, porque de acordo com cada uma das situações, ele vai usar ferramentas medicamentosas diferentes, mais ou menos agressivas, e sempre olhando não só o nível pressórico, mas também a presença ou ausência de outros fatores de risco e a presença ou ausência de doença cardiovascular instalada. A minha outra pergunta é a seguinte. Eu gostaria que você explicasse o que é stent. Que fala-se tanto. Tá. O stent hoje é uma ferramenta que tem o seu uso disseminado pelo mundo inteiro. O stent é um dispositivo metálico que a maioria deles é de uma liga de cobalto cromo, semelhante a um bob de cabelo. Esse arcabouço metálico, ele às vezes é perfurado por microperfurações e outras vezes envolvido com um polímero, onde é depositada uma droga antiproliferativa. O que é uma droga antiproliferativa? É uma droga que limita o processo de cicatrização, por limitar o processo de crescimento tecidual. Quando se punha um stent sem haver esse medicamento, por menor que seja, esse stent sempre causa algum grau de injúria na parede, quando ele é implantado dentro da parede de uma artéria para aliviar uma obstrução. Uma inflamação? Que toda injúria vai ser resolvida por inflamação e cicatrização. Desde uma martelada no dedo é assim também. Então toda injúria, menor ou maior, vai ser sucedido por um processo inflamatório e um processo cicatricial que seria a resolução. Se ele cicatrizar demais, o processo cicatricial mergulha para o interior do vaso e começa a causar uma obstrução, não mais pela doença original, mas pela doença cicatricial, vamos dizer assim, pelo excesso de tecido que se acumula ali dentro. Então, essa droga antiproliferativa, ela limita isso. Isso faz com que a ocorrência desse processo de cicatrização mais exacerbado diminua bastante e para níveis bem baixos e que fazem com que os stents hoje atuem em situações que antes eram exclusivamente reservadas à cirurgia aberta. E muitos pacientes não podiam ser submetidos por conta da situação de idade avançada ou ter uma outra doença que não permitisse ele suportar o trauma cirúrgico. E hoje nós temos essa o stent restabelece o fluxo sanguíneo. Exatamente. Tinha uma obstrução. Originalmente nós tratávamos isso só com um balão. Né? Mas o balão ia lá, ele dilatava e havia um chamado recoil, né? Um recolhimento natural pela própria elasticidade da artéria. O stent ele funciona como um arcabouço de sustentação. Né? Os americanos chamam de scaffold. Como se fosse um andaime, uma sustentação, alguma coisa assim. Né? Que até tem os scaffolds, hoje até a denominação scaffold, mas é usada para os stents chamados bioabsorvíveis, em que são implantados e exercem sua função lá e depois de algum tempo são absorvidos. Mas ainda caminham para ter estabelecida sua real eficácia e deve ser o futuro em determinadas situações. Eu gostaria que você, em breves palavras, que você
desse uma ideia da recuperação e quando o médico toma a atitude. Eu sei que é uma coisa muito ampla, mas pelo menos para a grande maioria ter uma ideia. Quando que você julga que o paciente está recuperado ou está em condição de sair do hospital? Tá, retomar sua vida. Retomar sua vida. No final é isso. Bom, consigo. Essa situação do que a gente chama do restabelecimento do paciente depende muito da idade desse paciente, do que ele vai estar pronto a realizar. Obviamente que num paciente de 80 anos a exigência é uma, num paciente de 40 em idade produtiva a exigência é outra. E isso vai estar na dependência, professor, da gravidade do quadro do qual ele for acometido. Então, se o paciente tiver um infarto de grandes proporções, num exemplo, e for atendido rapidamente, e tiver esse processo de infarto interrompido, de forma a não deixar sequelas no coração dele, ele vai ter um restabelecimento muito mais rápido. Dificilmente ele vai ficar uma semana hospitalizado. E em máximo dentro de um mês ele retoma suas atividades, entra num esquema de reabilitação física e volta à sua vida normal com os cuidados devidos. Se esse paciente teve um infarto de maior gravidade, ou que houve por uma série de situações uma demora no tratamento desse infarto, o grau de sequela que ele vai ter é variável, mas pode ser limitante. Ou seja, ele pode perder função cardíaca, entrar num quadro que a gente chama de insuficiência cardíaca. E aí ele vai ter uma permanência hospitalar maior, às vezes pode chegar a semanas, depende da gravidade, e consequentemente o retorno às atividades habituais também vai ser um pouco mais demorado. De forma que o importante é que o infarto seja tratado logo. A artéria obstruída causadora do infarto tem que ser aberta o mais rápido possível. Seja por métodos, por angioplastia, né, com implante de um stent, ou seja por métodos químicos, em que se aplica na veia uma substância que dissolve aquele coágulo. E aí restabelece o fluxo sanguíneo. Então vamos dar um exemplo de uma cidade do município aqui ao redor de São Carlos, que não tem um serviço de hemodinâmica, que até esse paciente a ser atendido, ser colocado numa ambulância e ser trazido para a Santa Casa, que tem o recurso disponível, nós estamos perdendo tempo. Então lá na origem já é feita essa medicação, no sentido de iniciar já o tratamento, dissolver esse coágulo, restabelecer o fluxo, interromper o processo de infarto, e aí ele é transferido para quê? Complementar o seu tratamento no centro terciário, no centro onde existe o serviço de hemodinâmica disponível, como é o caso aqui da Santa Casa de São Carlos. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora um pouquinho diferente, em relação à formação de um profissional como o que você já descreveu. Quanto tempo fez medicina, depois imaginou que gosta de uma determinada área dentro da medicina? Eu gostaria de chegar na cardiologia aí, para ficar mais fácil para você explicar. Seria assim, os 6 anos de medicina, ao fim da faculdade vai se escolher se vai se seguir uma especialidade clínica ou cirúrgica. Se vai seguir uma especialidade clínica, vai se fazer 1 ou 2 anos de clínica geral, clínica médica. Optou por fazer cardiologia, mais 2 anos de cardiologia. E para fazer cardiologia intervencionista são mais 3 anos de formação obrigatoriamente. Então, além dos 6 anos da formação da faculdade, tem mais ainda pelo menos 5 anos ou 6. 11 anos. De 11 a 12 anos.
Obviamente que durante essa formação o médico já começa a trabalhar como clínico e também adquirindo a sua experiência, né, ao longo do tempo. Mas a formação do especialista, ela exige um tempo maior. São subespecialidades, né, e elas fazem com que haja obrigatoriedade de se atuar exclusivamente naquela situação para ter traquejo, né, professor? Sim, É sim, muito necessário sim. que você tenha traquejo. O que eu vejo é que a profissão do médico, ele não está dissociado das questões sociais, por mais alienado que ele pudesse ser, ele não está, é praticamente impossível separá-lo das questões sociais do meio que ele vive. E que, inclusive, convencionalmente, eu sugeriria que a medicina passasse da biológicas para humanas. Eu acho que seria bastante interessante se a gente conseguisse estudar filosofia e coisas do outro tipo. Acho que agregaria bastante na profissão. Porque a gente acaba dependendo só daqueles que acabam gostando disso, né, e se interessando um pouco pela área da literatura, da filosofia, mas são aqueles mais afeitos. E seria bom que os outros colegas tomassem também algumas lições disso. Seria bastante interessante. Então, tem alguma pergunta que você gostaria de responder que não foi feita? Vamos lá, alguma coisa. Eu gostaria de reforçar a situação da vacina, professor. Pois não. Eu gostaria. Nós estamos no momento que a pandemia deu uma boa arrefecida, ainda bem, né? Que não foi fácil. Eu cheguei a trabalhar no auge da pandemia, no pico, eu acabei sendo recrutado para atuar em UTI e foi uma situação bastante difícil de ver colegas e familiares de colegas e pacientes jovens perecerem. As consequências emocionais dessa pandemia a gente ainda não conseguiu dimensionar. Perfeito. Também creio que com o distanciamento do ocorrido nós vamos ter uma noção um pouco mais abrangente disso, mais profunda. Mas o que eu queria deixar para as pessoas é que a importância da vacinação. A vacinação, muito antes de ser um ato para si mesmo, é um ato para o grupo, para a coletividade. A vacinação não só previne a minha doença, ela previne, ela limita a circulação do vírus. Nós quebramos pontes. Nós fazemos com que aquelas pedras que estão no riacho, que o vírus pula de uma em uma, nós tiramos algumas pedras daquele meio e ele, para chegar ao outro lado, ele vai ter que dar um pulo maior. Então, as vacinas são seguras, eficazes e devem ser adotadas. Essa seria a mensagem que eu, com toda tranquilidade, franqueza e com base em informações científicas, eu gostaria de deixar. E utilização de máscara? Ainda se faz necessário? A utilização de máscara em ambientes onde, como hospitais, né, que cuidam de pacientes mais frágeis, casas de repouso de idosos, é sim importante. Sim. Ainda é. O vírus ainda circula, ainda nós temos um número de mortes significativos, principalmente nessa população, né? Então, essa população que nós temos que proteger. Nós, como médicos, usamos máscara no ambiente hospitalar e todos que forem ao ambiente hospitalar é recomendado que usem a máscara sim. E uma última pergunta, que agora vou sair um pouquinho do principal objetivo da entrevista. Eu faço parte de uma comissão na USP que está estudando e propondo a implantação de um curso de engenharia biomédica aqui na USP. Gostaria, muito embora você foi pego de surpresa, mas eu gostaria que você colocasse a sua opinião, porque eu até pretendo mostrar para
para as pessoas que não são da área de medicina, porque ali são físicos, matemáticos, engenheiros de materiais, engenharia mecânica, mas do meu ponto de vista, a engenharia biomédica ela deve nascer num curso de engenharia. Tem curso de medicina que já tem vamos chamar, essa especialidade. Ou essa área, acho que é melhor dizer assim. Professor, para mim é claro que é extremamente importante, e isso eu tenho uma experiência pessoal, porque eu vi o aprimoramento dos materiais na minha área. Quando eu comecei na área da hemodinâmica, cardiologia intervencionista, praticamente nós fazíamos exames para que o cirurgião, para detecção de doenças para o cirurgião operar a céu aberto. Só o biomaterial, só a evolução do biomaterial é que possibilitou que nós chegássemos cada vez mais longe com isso. E eu sempre digo assim, o nosso sistema arterial e venoso, ele chega no mais longínquo ponto do nosso organismo. Se nós soubermos e tivermos as naves adequadas para navegar até esse ponto, nós não precisamos de incisões. Vamos navegar pelos túneis já prontos, que são as artérias e veias. E aí eu vou chegar no tumor do fígado, vou chegar no tumor do cérebro, e vou poder extirpá-los de maneiras várias. Então, sem haver a evolução do biomaterial, não vai haver o adestramento do profissional e não vai haver o desenvolvimento do procedimento. Então, a área de biomateriais é de um futuro assim inimaginável. Eu queria viver mais até do que eu creio que vai viver para ver onde isso vai chegar. Quer dizer que então faz todo sentido um curso de engenharia biomédica. Sim, ainda mais numa cidade como São Carlos, que já tem esse DNA da engenharia, né? Não é isso? Sim. Da tecnologia, né? Sim. Olha, a tecnologia voltada, empregada para a área de saúde, né? Tem o professor Banhato, tem trabalhos relacionados. Ele está nessa comissão. A luz, né? Sim. Então, eu acho que são situações parelhas, né? Que são absolutamente necessárias, né, para o desenvolvimento. O lugar é aqui. Né? Se tem as pessoas para isso, professor? Nós temos as pessoas, temos as disciplinas, temos os professores devidamente preparados, já trabalham nisso mais isoladamente e fazem trabalhos fantásticos. Uhum. Aqui eu não vou narrar cada um, mas essa ideia já tem mais de 4 ou 5 anos, implantar um curso de engenharia biomédica. Eu faço parte da comissão desde o início, ela já está mais ou menos estruturada. E ontem ou antes de ontem assumiu a nova direção da Escola de Engenharia. E eu conversei com o diretor, o atual diretor, antes dele assumir. Ele falou, não, tem todo o meu apoio. Que bom. Pé na tábua, professor. Pé na tábua. Muito obrigado. Eu que agradeço, João. muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e espero que possa ter esclarecido naquilo que foi arguído.